até o fogo pegar e queimar ali o carvão. Então, nesse caso, se nós fôssemos depender da medicina nuclear só naturalmente, pouco provável que nós teríamos tanto acesso à medicina nuclear. Então, é justamente baseado nessa não espera, né, ou pela urgência dos processos de descoberta, é que nasceram, a ciência contribuiu com os produtores de radioisótopos artificiais. Tá? Então, vamos destacar aqui algumas características dos radioisótopos. Tá? Eu acho que na nossa primeira aula a gente falou desse slide aqui, mas a gente foi muito sucinto, e eu disse que voltaria para ele, e a gente está voltando hoje, tá bom? Então, olha aqui, a primeira a ser destacada aqui, né, nós temos essa tabela, onde ele descreve aqui os principais radioisótopos utilizados, ora para diagnóstico, ora para terapia. Então, aqui a gente tem o primeiro, né, destacado, que é o mais usado de todos, é o famoso Tecnes 99MTC. Essa sua característica de 6 horas garante esse radioisótopo ser utilizado, ele é considerado um radioisótopo de baixa energia, ou seja, 6 horas, a meia-vida dele é considerada rápida, né? E rapidamente também sai do corpo do paciente. Então, essa característica ela é muito peculiar do Tecnésio, muito importante para o método. Uma outra característica que nós temos aqui do Tecnésio é a quantidade de energia em keV que ele libera no seu processo de desintegração radioativa. Então, ele é classificado aqui em 140 keV. Isso é considerado baixa energia, principalmente quando a gente compara com outros radioisótopos, daqui a pouco nós veremos. Né? E uma outra característica do Tecnésio é que no seu processo de desintegração radioativa, de 100% que ele decai, 89% é energia gama. Lá no último slide a gente vai entender por que isso é tão importante, tá bem? Grava aí essa informação, anota aí no teu caderno. Um outro radioisótopo que a gente pode destacar aqui é o iodo 131. É um radioisótopo, né? Olha aqui a quantidade de meia-vida desse cara. 193 horas. A gente também pode traduzir isso aí como se fosse equivalente a 8 dias. Olha a diferença entre a meia-vida física do iodo 131 para a meia-vida física do Tecnésio. Então, o indivíduo ele se submete a um radioisótopo com uma meia-vida um pouco mais longa, né? Em relação ao Tecnésio, e ainda assim, o iodo ele tem um metabolismo também que ele é excretado de várias formas do corpo do paciente. Então, isso às vezes não é um problema, mesmo ele tendo uma meia-vida relativamente longa. Dentro do seu processo de desintegração radioativa, olha aqui as duas características desse cara. Ele libera beta- e ele libera energia gama. Daqui a pouco a gente faz esse contraponto quando eu estiver falando de iodo 123. Agora vamos comparar aqui a energia do iodo 131 com a energia do Tecnésio. Olha aqui, o Tecnésio 140 keV e o iodo 364 keV. Então, quando você faz esse comparativo, não é, desse tipo de energia, você percebe aí que a energia do Tecnésio realmente ela é baixa, porque eu tenho radioisótopo com muito maior energia em keV que pode ionizar, aumentar a dose no paciente. Já em relação à questão do processo de desintegração radioativa em relação à energia gama, nós percebemos aí que ele só tem 81% de energia gama liberada no seu processo de desintegração radioativa. Mas não podemos esquecer que o restante que ele libera é energia beta-. E esse beta- vai ser importante em algum momento aqui, quando a gente vai falando sobre terapia, tá? Vamos destacar agora o iodo 123. Olha agora a diferença deles dois. O iodo 131, 8 dias de meia-vida física, ou 193 horas. E o iodo 123, 13 horas. Olha aí que coisa legal. Quer dizer, professor Vitor, que existem dois tipos de iodo? Correto. Iodo 131 e iodo 123. O iodo 131, 8 dias de meia-vida física, e o iodo 123, 13 horas. Se você pensar, se nós olharmos aqui a energia do iodo 123, olha aqui, 159 keV, muito próximo do 140 keV do Tecnésio. Né? E se você olha aqui o processo de desintegração radioativa, ele também está perto aqui dos 89 do Tecnésio. E aí agora você poderia estar se perguntando, Vitor, qual iodo é utilizado no dia a dia no Brasil com medicina nuclear?
Se você olhar as características físicas desses dois, você já deve estar pensando, ora, com certeza o iodo trabalhado a nível Brasil é o iodo 123, porque ele tem uma meia-vida muito mais rápida do que o iodo 131. E aí, quando ele olha a energia de 159 keV é muito mais baixa do que 364 keV do iodo 131. Então, em teoria, nós deveríamos trabalhar com o iodo 103. Só que tem uma diferença, tem um detalhe aqui, meus amigos. A forma em que esses dois radioisótopos são produzidos. Então, o iodo 103 ele é muito mais caro para a aquisição do serviço de medicina nuclear, para a utilização do paciente, do que o iodo 131. Então, a forma em que eles são produzidos, né, a forma em que eles são obtidos de forma artificialmente, em um determinado modelo é muito caro, e numa outra forma de produzir o outro iodo é um pouco mais em conta, né? Custo. Então, nesse caso, o iodo 131, ele é produzido a partir de um reator nuclear, daqui a pouco nós vamos ver, e a forma desse cara ser produzido lá no reator nuclear, entrando como até lixo radioativo, ele consegue ser faturado, ele consegue ser comercializado com valores muito mais baixos do que o iodo 123. Então, essa é uma resposta, uma explicação, por que não se usa tanto o iodo 123, né, devido ao seu custo para a produção em relação para uso diagnóstico. E outra coisa que nós poderíamos destacar aqui é que o iodo 123 ele não serve para tratamento, ele só serve para diagnosticar. Já o iodo 131, ele tanto serve para diagnóstico, como ele também serve para tratamento. E aí as características são justamente no seu processo de desintegração radioativa. Nesse caso aqui, o iodo 131 decai com beta-, em níveis relativamente altos, e ele acaba gerando aí a possibilidade de terapia. Coisa que não acontece, por exemplo, com o iodo 123. Ok? Dando continuidade aqui ainda, eu vou dar aqui um salto, né? Tem aqui um outro, ó, Thalio 201, ok? Thalio 201, ele tem uma meia-vida aí de 73 horas, e ele emite 2 fótons de energia, um de 135 e o outro de 167 keV, né? E ele tem aí, respectivamente, em abundância de desintegração radioativa, 3%, né, do fóton 135 para a energia gama e somente 20% para o fóton de 167 de energia gama. Então, a gente consegue ver que esse radioisótopo é um isótopo relativamente de alta energia, né? Ele tem uma aplicação bem específica, né, para avaliação de viabilidade miocárdica. Então, quando a gente quer avaliar se o tecido no coração do paciente tem necrose ou não, se ele é viável fazer uma revascularização, esse é o radioisótopo utilizado para fazer esse exame, tá? E a gente pode ver ainda aqui nessa tabela que eu tenho aqui uma característica, ó, de determinados radioisótopos, aqui, ó, a partir do carbono 11, nitrogênio 13, oxigênio 15, flúor 18, esse cara aqui é muito famoso no PET-CT, né? E cobre 64. Olha a característica de todos eles. Todos eles são considerados de beta+, o famoso positron. Ou seja, nesse caso agora, eu trabalho com radioisótopos que no seu processo de desintegração radioativa, eles decaem em formação de produção de pares. Eles liberam 2 fótons de energia, cada um com 511 keV de energia. É muita energia, né? Chega a ser 1 MeV de energia. Mas nós vamos falar nesse cara aqui quando a gente estiver fazendo ali uma introdução ao PET-CT. Ok, meus amigos?